sejam bem-vindos ao nosso 36º episódio do Formcast, o podcast que dá forma à sua voz. Vamos começar sempre agradecendo ao nosso patrocinador oficial, que é a Forms Nails. A Forms patrocina o Formcast porque ela quer dar voz a você. A você, nail designer, a você, manicure, a você que trabalha na área da beleza, que trabalha com empreendedorismo. A gente quer muito você aqui contando a sua história. E hoje eu te garanto que nós vamos ter uma história incrível aqui, uma história de superação, uma história que vai te motivar. E é com muita honra que eu recebo uma instrutora minha hoje. Se você não segue a gente no canal, já começa a seguir. Já clica em curtir, porque eu te garanto que vai ser bom. Pode confiar, tá? E já envia para, no mínimo, 10 pessoas. Para 10 pessoas que precisam aprender mais, se incentivar, se motivar a entender mais sobre o que é empreender, principalmente no mundo das unhas. É uma honra receber você aqui hoje, meu amor. Seja bem-vinda, Amanda Costa. É uma honra te receber aqui, tá? Obrigada. A gente vai começar contando um pouquinho para as pessoas quem é a Amanda, como foi a vida da Amanda e como que a Amanda parou no mundo das unhas. Sim. Na realidade, a minha vida sempre foi unha. Sempre eu cresci no salão da minha mãe. Então, entre muitos itens de cabelo e todas as outras funções, o esmalte, o alicate, principalmente, sempre chamou muito a minha atenção. A minha irmã sempre foi a minha modelo, a minha irmã mais nova. Então, tudo que eu sempre fiz na área da unha, sempre, né, eu usei ela como a minha modelo realmente. Então, a gente já lá desde a infância, a gente era criança, pequena, eu pegava os alicates escondidos, tentava tirar cutícula, então fazia umas artes, sim, pegava os esmaltes, enfim. Eu sou da época que o colorama era aquele quadradinho pequenininho, assim, então sempre eu vivi esse mundo, assim, eu nunca me imaginei fora dele, na realidade. Que legal. Sua mãe, você começou a trabalhar no salão com a sua mãe com que idade? Eu comecei aos 16 anos. Eu já estava no ensino médio. E aí, né, assim, adolescente quer ter um retorno, quer ter dinheiro para fazer as coisas, né, assim. Então, eu iniciei removendo o esmalte dos clientes da minha mãe. Logo fui, né, entrando em mesa e trabalhando como manicure tradicional mesmo. Daí, quando você começou, você só ajudava sua mãe tirando o esmalte. O esmalte, E ela fazia o trabalho de manicure. Sim, que era para, na realidade, conquistar as clientes, mostrar, né, que eu tinha jeito, enfim. E aí eu iniciei. Com quantos anos você começou a fazer manicure mesmo? Como foi essa transição de manicure? Foi bem rápido, assim. Em cerca de um mês, mais ou menos, eu já iniciei. Como eu já praticava muito, já praticava em mim, já fazia, minha irmã, enfim, já se tinha um resultado. Então, as clientes já conheciam, na realidade, né? Que já sabiam que eu sabia fazer. Com 16 anos, já era manicure, então. Sim. Que legal. No salão da sua mãe, que cidade? Tramandaí, Rio Grande do Sul. Ah, eu amo Rio Grande do Sul. Eu sou suspeita em falar, eu amo. Como foi essa experiência inicial de entrar, assim, no salão, já no mundo das unhas? Porque lá no salão da sua mãe tinha de tudo. Unha, cabelo, sobrancelha. Sim. E você já escolheu as unhas de imediato. Sim. Por quê? O que te chamava a atenção? Michele, eu não sei dizer. Alguma coisa que... eu costumo dizer para todas as minhas alunas, para as minhas clientes, que realmente é algo que eu amo o que eu faço. Eu sempre botei o meu coração em tudo que eu fiz. Então, assim, eu já estive em outra área, já tive outra experiência e simplesmente o meu coração não vibrou. E a parte da unha ali, da estrutura, da parte da manicure mesmo é o que... Conta pra gente um pouquinho o que foi essa outra experiência. Você começou com 16 anos já nas unhas, aí você saiu e foi pra outra coisa? Conta um pouquinho fui trabalhar de CLT, porque não era muito fácil trabalhar só com manicure tradicional, né, no início, assim. Enfim, na minha adolescência, eu me formei no ensino médio, acabei saindo do ensino médio, eu engravidei da minha filha, onde era para mim ingressar na faculdade, eu fiz vestibular, eu passei e não sabia o que eu queria, e logo, né, eu engravidei da Luísa. Com quantos anos? 18 anos. Bem novinha. Eu com 17. Eu com 18 anos, e aí eu pensei, eu preciso fazer alguma coisa, parou de ser brincadeira.
E agora o negócio ficou sério. o negócio ficou sério. Agora eu tenho uma responsabilidade realmente. Então, comecei a trabalhar bastante em mesa, sempre com manicure tradicional, pé, mão, né? Sempre, o que eu fazia? Eu tentava ter um diferencial, que é trazendo decoração para cobrar um pouquinho mais, né? Aplicações de algumas artes, enfim. E assim, eu cheguei já a atender 15 clientes no dia. Uau! Sim. E então era a maneira que eu tinha de poder sustentar minha filha na realidade. Aí não satisfeita com o retorno que estava dando, eu estava ficando bem puxado, eu fui trabalhar de CLT. Trabalhei cerca de uns 2 anos fora, mas aí eu tinha despesa com Tupic, uma pessoa para poder cuidar dela do turno inverso. Então, assim, estava sendo muito desgastante, eu não estava ficando com ela. No fim das contas, eu parei para analisar e voltar a fazer somente unhas era o ideal, assim. Sem falar que estava ficando muito puxado para mim, porque as minhas clientes não me abandonaram. Eu trabalhava o dia inteiro. Elas me buscavam no meu serviço, eu estava saindo e elas estavam lá na porta para me buscar, me dar carona, e eu ainda ficava até tarde fazendo unha. Então, chegou um ponto que eu tive que fazer uma escolha. Por que você acha que você teve que sair das unhas para o CLT, sendo que você tinha muita cliente? O que faltou ali? Eu acho que eu precisava descobrir se era realmente isso que eu queria levar para a vida. Eu acho que eu pensei, vou tentar uma outra possibilidade e vamos ver se é realmente isso. E foi o que o meu coração mandou. Mas, na verdade, olha só, você já tinha uma agenda cheia. E mesmo com a agenda cheia, na sua cabeça, no CLT, você ia ganhar mais. Sim. Por quê? Porque, na verdade, a gente foi ensinado que manicure não dá dinheiro. Então, faltou ali naquele momento valorização. Sim. Né? Porque se você já tinha agenda cheia, não fazia sentido você sair para ir para um trabalho de CLT. O sentido seria aumentar o valor de uma forma que valesse a pena para você ficar ali, uma né? crença ilusória que a gente tem na realidade. A gente acha como é que a Amanda chegou no mundo dos alongamentos? Primeiro, eu pensei, bom, preciso ter um retorno maior, né? Porque manicure tradicional dá uma renda, mas a gente não consegue fugir muito daquilo. Então, eu pensei, vou investir em algo, num curso. Fui para extensão de cílios. Não sei o que deu na minha cabeça, eu pensei, vou fazer algo, né, diferente. Trabalhei durante 2 anos com isso. E largou as unhas? Não, sempre tudo que eu fiz... Tinha um pouco de unha? Tinha sempre ali do lado, sempre unha junto, sempre. Eu nunca consegui abandonar realmente. E aí eu pensei, não é isso que eu gosto de fazer, por mais que eu fizesse bem feito, por mais que eu me dedicasse muito, por mais que as minhas clientes amassem muito, eu pensei, não é isso que eu gosto, não é isso que tá me tocando. Então eu vou investir num curso de alongamento. Iniciei na Fibra, em 2019. Foi no inverno, assim, foi bem difícil, porque daí eu tive que juntar uma grana, né? Enfim, fui investir, fiz o curso e voltei com isso. E aí, logo, eu comecei peguei algumas modelos. Eu disse, eu vou mostrar para as minhas clientes que isso realmente funciona. No início é meio difícil, né? Porque a gente não tem um tempo em mesa muito bom. Enfim, a gente aprende com os erros, na realidade. E aí eu comecei a mostrar para elas. Comecei a iniciar num banho de gel, que era algo que não estava muito em alta, mas eu comecei a analisar. Eu sempre fiquei muito atenta no que era tendência, sempre. Sempre assim eu pensei, se existe isso, se isso está em alta, eu tenho que ter em mesa, porque eu tenho que proporcionar isso e isso vai me dar um retorno maior. Então eu comecei a investir em alongamento, em banhos, enfim. E logo veio a pandemia. Assim que você fez o curso, passou um pouquinho. Sim, passou assim. Veio a pandemia. Foi o tempo de eu praticar, na realidade. Assim, né? Comecei a ter experiência em mesa, comecei a ingressar as minhas clientes. Na realidade, elas sempre confiaram muito no meu trabalho, então automaticamente todas foram migrando de serviço. E o que realmente tomou forma, assim, foi quando fechou tudo. E aí elas não conseguiam sobreviver sem unha. E aí foram obrigadas realmente a todas migrar para esse serviço. Como que foi? Como que você atendeu na pandemia? Isso você estava ainda no salão da sua mãe? Sim. Sim. Como que aconteceu na pandemia? Você atendeu? Você ia a domicílio? O que você fazia? Eu atendi, assim, em tempos que podia atender
para todo mundo, a gente atendia para todo mundo. Mas tivemos também aqueles episódios de umas clientes entrarem pelo portão dos fundos, enfim, né? Mas... Quem nunca? Mas trabalhei... A pandemia mesmo foi aonde explodiu o mundo das unhas, eu acho, assim. Eu acho que a gente foi muito vista durante a pandemia. As pessoas, as clientes realmente entenderam o quanto a gente é essencial na vida delas. Por mais que a gente não fosse vista como essencial durante a abertura do comércio. Em todos os anos, desde que eu comecei a trabalhar com unhas, o ano que a gente mais vendeu produto foi no ano da pandemia. Foi o ano que a gente mais vendeu produto. Foi o ano que eu mais vendi VIP. As pessoas não tinham condição de vir, eu dava VIP online. Tipo, pegava um iPad, deixava o iPad para eu ver o que a pessoa estava fazendo, deixava o celular filmando o que eu estava fazendo para ela ver. E dei vários cursos assim, VIP online. E muita live. Acho que muita live também fez com que a gente ficasse mais conhecida. A gente fazia live toda noite, praticamente. Aquele desespero de ficar em casa, de não ter o que fazer. E isso, é bem isso que você falou. As pessoas começaram a ver mais a nossa profissão com mais valor. Por quê? Porque ali se sentiu a necessidade. Imagina a mulher trancada dentro de casa, sem poder ir para lugar nenhum e ainda se sentindo feia. E aí as mulheres todas queriam estar com as unhas bonitas, com cabelo bonito, e isso foi um boom muito forte na área da beleza, né? Passou a pandemia, continuou no espaço da sua mãe, como que foi? Aí, na realidade, eu aproveitei a pandemia para investir, né? Como a gente teve acesso a cursos com custo mais baixo, automaticamente, né? Sim, aconteceu porque isso. Não era presencial, né? E tudo. Então, eu comecei a investir bastante, entrei para a área do acrílico. Investi também na esmaltação em gel, que era algo que eu não tinha em mesa. Então, depois, quando passou toda essa função da pandemia, aí eu consegui ingressar todas as técnicas e a gente seguiu, né? Trabalhando com todas as técnicas em mesa, assim. E isso ainda no salão da sua mãe? Isso, só você? Sim. De alongamento? Só eu, sim. Você fazia tudo? Eu fazia tudo. A minha mãe fazia manicure tradicional, daí ela passou a fazer manicure tradicional e o pé também, porque eu já não tinha... Na realidade, eu sempre tive uma boa cartela de clientes. Então, eu só acabei migrando elas, mas automaticamente comecei a ser mais vista na cidade e aí tendo mais clientes ainda. Ou seja, graças a Deus, sua agenda desde sempre foi lotada. Sim, graças a Deus. Ensinou sua mãe? Esse é um outro fato depois, mas Conta mais. Bom, enfim, a gente sempre trabalhou juntas, né? Então, muitas coisas que eu aprendi foi através dela, né? Até o comprometimento, enfim, tudo do que eu tenho de postura perante cliente sempre foi com ela. Aí eu decidi me tornar instrutora, porque eu tinha muita busca através do Instagram, as pessoas me chamavam e eu dizia, não, eu não dou, eu não tenho curso, eu não sou capacitada, enfim. Pensei, vou tomar um passo a mais. Até um tempo atrás na minha vida, tudo se seguia conforme o destino queria. Hoje eu aprendi que eu tenho que tomar o meu próprio passo. Aprendi não simplesmente deixar a vida me levar. Não, a gente tem que ter um objetivo. E até essa formação, eu fiz uma formação no Rio de Janeiro com a Esmeralda. Eu não conhecia a Michele Santos. E através da palestra, né, de perfil comportamental, a gente teve nosso primeiro contato. Então, eu comecei a entender que eu era mais do que técnica. Eu teria que entender muito mais do que técnica para poder crescer e evoluir na área das unhas. Então, eu fui pro Rio, me tornei instrutora, vim com essa novidade, né? Obviamente, uma sementinha foi plantada no meu coração e na minha mente. Eu quis que o meu ambiente mudasse. Eu quis que aquilo evoluísse. Eu quis que florescesse na realidade. Eu queria mais do que eu estava tendo no momento. Então, sentei, conversei, né? Precisamos mudar, precisamos evoluir, né? Porque, enfim, a gente tinha um negócio da família de muitos anos, algo mais simples. Então, para mim me portar como instrutora, eu necessitava de um ambiente que estivesse, pelo menos, me representando um pouco melhor. Enfim, tentamos entrar num consenso, isso não se foi possível. Então, eu decidi não ser mais tão
coração e ser mais racional, mais profissional. Então, decidi sair, né, dessa parceria que a gente teve, eu e minha mãe, durante 17 anos. Procurei uma sala próximo à minha casa, assim, que eu pudesse ficar também mais próxima aos meus filhos, atenta, que, aliás, um dos pontos que às vezes eu me esqueço e eu sempre volto a lembrar, assim, que eu sempre fiz questão de trabalhar na área das unhas, que é para ter os meus filhos por perto. É uma profissão que possibilita a gente a organizar a nossa agenda para estar numa apresentação Dia das Mães, a gente organizar um sábado para poder viajar em família. Então, a nossa profissão nos proporciona isso, a gente organizar de maneira que a gente possa conciliar a nossa família, a nossa vida pessoal junto. Exatamente. Por mais que a gente tenha muita demanda, né? A gente sabe que quando a gente é boa no que a gente faz, a gente tem muita cliente, enfim. Se a gente não tem um controle também, elas acabam tomando conta, assim, né? Mas basicamente, assim, tomei esse passo que fez 1 ano e foi muito importante para mim, porque quando eu voltei do Rio de Janeiro, na formação, tu lançou a Formaster. E aí eu pensei, eu preciso ir. E aí eu não tinha dinheiro, recém tinha chegado do Rio de Janeiro, eu tinha... Acabado de investir. Eu lembro que eu tinha R$1.000 na minha conta, que era, né, guardado para uma emergência, e foi realmente... Eu pensei, eu vou fazer isso e Deus tá comigo e vai dar certo. Caramba! Então, sim, aí eu disse, vai ser o que Deus quiser. Trabalhei bastante, fui para minha sala, né, depois em março, 1 semana antes de ir para a Formaster. Você foi para sua sala 1 semana antes de ir para a Formaster? Se eu não fosse para minha sala e continuasse pagando porcentagem, eu não ia conseguir. Então, foram muitas decisões que levaram onde eu estou hoje. Meu coração e a minha cabeça, a minha compreensão sempre brigando um pouco, mas... Sempre o emocional, ele briga muito com o racional, né? A gente sabe Sim. o que precisa ser feito, mas o nosso lado emocional, às vezes, nos trava. O que fez? O que aconteceu na sua cabeça para falar assim, eu preciso ir para a Formaster? Por quê? Michelle, eu vou te ser bem sincera, eu não te conhecia antes da minha formação, então eu pensei assim, tem alguma coisa nessa pessoa que eu sei que ela vai me ajudar. Ela vai me ajudar a evoluir, ela vai ajudar no meu caminho, ela vai me instruir. Por quê? Todo mundo queria me ensinar técnica. E tu quis me ensinar a minha parte, que era onde realmente eu precisava de ajuda. Que era o meu emocional. Então, eu sempre soube... Eu fui na sua dor. Foi na minha dor. Eu sempre soube que eu tinha capacidade de estar onde eu estou hoje, mas eu pensava que não tinha ninguém que acreditasse em mim. E olha como o emocional é extremamente forte, Amanda. Você falou para mim que desde os 16 anos você tem agenda cheia. Só que você saiu de uma agenda cheia para trabalhar em CLT. Porque você não acreditava que o mundo das unhas podia te dar o que você queria. Mas você sempre amou o mundo das unhas. Você tentou ir para o cílio, você voltou para o mundo das unhas. Você foi para o CLT, você voltou para o mundo das unhas. Por isso que é tão claro para mim que não é só técnica. Porque a gente cresce a vida inteira ouvindo as pessoas falar assim, manicure não dá dinheiro, manicure é renda extra, por que você não vai estudar? Então a gente acredita tão fortemente naquilo que a gente mesmo se atrapalha, a gente se boicota de ganhar dinheiro. Como é que uma menina que tinha agenda cheia aos 16 anos precisou sair para ganhar mais dinheiro com CLT? Ao invés de valorizar. Eu fiz vestibular 2 vezes, passei as 2 vezes, em uma delas eu passei no Enem. Meus pais nem sabem, porque eu nem contei pra eles. Porque eu não sabia o que eu queria fazer. Eu nunca soube. E, na realidade, lá, né, assim, em questão, a gente tinha uma crença de que tinha que se ter uma faculdade. A minha irmã mais nova se formou na faculdade, foi um orgulho. É muito bonito a gente dizer, né, que ela é formada, enfim, a gente ficou muito feliz. Mas se eu tivesse seguido esse caminho, eu não seria feliz. Na verdade, você sempre soube o que você queria. O seu coração, o coração da Amanda sempre soube o que a Amanda queria. Só que o seu racional te pregava a peça de que o emocional controlava o seu racional, te pregando uma peça que manicure não é profissão. E aí, mesmo com uma agenda cheia, você se boicotava fazendo um atendimento barato, porque para você sair para trabalhar de CLT é porque o seu atendimento era barato. E aí, quando você
girou uma chavinha, você voltou e falou, poxa, esse ambiente não me deixa crescer mais. Isso acontece muito, mas muito mesmo. Porque o que acontece? Eu sempre falo para as pessoas, você vai lá, você se enche de coisa nova, de conhecimento, você se sente motivada, mas se você voltar para o seu ambiente, e o seu ambiente for um ambiente que não tem possibilidade de crescimento, porque se a gente for parar para fazer uma análise, uma pesquisa, existem vários e vários salões de pessoas que começaram há 30 anos atrás e continuam fazendo a mesma coisa. Eu voltei e a minha impressão era como se eu não coubesse mais naquela caixinha. Porque aquela chavinha virou. E aí eu decidi... Eu briguei incessantemente com o meu coração. Incessantemente. Foram 2022 e 2023 foram anos bem difíceis pra mim na minha parte pessoal. Mas eu pensei, ou é a minha vida, ou é algo que eu quero carregar. Eu não quero carregar ninguém, eu não quero carregar uma culpa de lá na frente poder ter vivido algo que eu tive a possibilidade e não vivi. Então é basicamente isso, assim, eu pensei, eu vou seguir em frente. E aí o nosso cérebro começa a pregar aquelas peças assim de que você tá fazendo certo, você tá sendo grata, opa, isso que eu tô fazendo tá certo. E o nosso cérebro começa a nos pregar essas peças, por quê? Porque o nosso cérebro, ele gosta de ficar na zona de conforto, ele quer ficar na zona de conforto, é gostosinho ali pra ele. Então, se a Amanda não tivesse virado aquela chave, ela ia voltar e ela ia continuar ali, sem fazer muita coisa de diferente, ia dar um cursinho uma vez ou outra, mas não, você quis algo grandioso, você quis ser diferente, e tá tudo certo. Sim. Ciclos se encerram, e esses ciclos, eles não têm nada a ver com honrar, com amor, não tem porquê, não é porque era sua mãe que tinha que ser pro resto da sua vida. Sim. Eu creio muito naquilo que honrar pai e mãe é dar muito certo na vida. Então, a partir do momento que você saiu e cresceu mais ainda, você continua honrando seu pai e sua mãe. Você continua honrando e honrando firmemente. Entendeu? E aí foi quando eu percebi que eu fazia uma agenda, eu cuidava do espaço, eu administrava, eu era totalmente capaz de administrar algo, só que eu estava administrando para outra pessoa. Uhum. E poderia ser qualquer outra pessoa, mas era minha mãe, então era algo que era muito mais difícil para mim. Claro. Né? Uhum. Então se torna mais difícil. E aí eu cheguei e perguntei se ela não queria me acompanhar. Obviamente ela, no casulo dela, né, no cantinho dela, ali onde ela sempre esteve acostumada, ela optou por ficar e eu segui em frente. E trouxe junto o meu marido, a minha filha, o meu filho, porque sempre que a gente vai fazer um curso, todos eles estão envolvidos, né? É algo que eles entenderam que eu trabalhar com unha e eu trabalhar com instrução onde possibilita a gente a ter experiências que a gente não teria se eu trabalhasse de CLT ou dependesse do meu marido que trabalha de CLT. Que delícia, que delícia. Tá, saiu, montou um espaço novo. E aí? E aí que o coração ficou apertado, porque eu pensei, pronto, tô sozinha nessa, né? Mas saí com a minha mesa de manicure que eu tinha e o meu balcão, fiz de canto de café e era o que eu tinha. Era o que eu tinha e eu pensei, se as minhas clientes realmente acreditam em mim, elas vão me acompanhar. Eu não perdi nenhuma cliente. E inclusive as minhas clientes que, né, ao longo do tempo, por algum motivo, saíram da minha mesa, me mandavam mensagem, mandam até hoje, ficam muito felizes em ver minhas conquistas. Então, eu acho que foram essas pessoas que me ajudaram a ver que realmente eu estava no caminho certo. Sem falar que o meu marido é o maior apoiador de tudo isso. Ele começou a ver, né, o potencial que eu não via. Ele sempre disse pra mim, tu pode ir mais além, tu tem que fazer por ti, tu tem esse potencial. Então, pessoas começaram a plantar essa semente em mim, né? E foi onde começou a dar certo. Eu comecei a atender, comecei a arrumar a minha sala. Hoje não consegui concluir totalmente o meu projeto, mas assim, porque faço minhas especializações, venho a Goiânia, vou a São Paulo, né? Mas uma coisa que eu não abro mão é de manter a qualidade do meu atendimento e a qualidade das instruções que eu dou para as minhas alunas. Então, material de qualidade, né? Um coffee bom, um ambiente limpo, tudo personalizado do jeitinho que eu sou. Assim, quem tem um atendimento
comigo sabe que o que eu prezo, assim, é a experiência, na realidade, o carinho, o toque, né? O que eu vou proporcionar para ela, assim. E muitas clientes sempre me disseram a função gostavam do meu atendimento por eu não ficar no telefone. Então, eu acho que isso é uma coisa que eu dedico realmente o meu tempo à pessoa que está na minha frente. Então, nossa, não tem nada pior que você chegar na manicure e ela parar o que tá fazendo pra mexer no celular. Sim, nossa. Então assim, muitas delas, né, sempre disseram pra mim, eu amei o teu atendimento, tu dá atenção pra mim, tu conversa comigo e tal. Hoje, não sou mais sempre eu que atendo no WhatsApp. Ou no Instagram, porque o meu marido me ajuda nisso, a minha filha ajuda nisso, né, porque é uma demanda muito grande. Mas, assim, tomou-se essa proporção no meu serviço. Então hoje sua família é sua equipe. Isso. Praticamente como foi por aqui, tá? É. Você tocou em algo que é muito importante a gente ter essa visão. Você falou assim pra mim que hoje o seu espaço ainda não está do jeito que você quer porque você investiu em cursos, em eventos. O que acontece? Eu vejo que tem muita gente que acredita que o espaço vai trazer o cliente. E não traz. Não. Um espaço bonito não traz cliente. Se você não tiver um bom marketing, se você não tiver um bom posicionamento para trazer o cliente para conhecer seu espaço, como é que um espaço vai trazer um cliente? Eu trabalhava no salão da minha mãe, que é um salão de bairro, a gente costuma dizer. Era mais modesto, claro, sempre tudo muito limpo, né, arrumado, dentro do que a gente acreditava que as nossas clientes mereciam. Mas eu nunca acreditei que se eu tivesse um champanhe para dar para elas, seriam que elas iriam gostar. Que bom. Então, eu sempre preferi dar o melhor produto, dar a melhor técnica, do que pensar nesse sentido, sabe? Sim. Eu sempre gostei de pensar na experiência em que eu ia me sentir quando eu vou a algum lugar, como eu gosto de me sentir. Claro, eu gosto de um ambiente bonito, eu gosto de algo bem iluminado, enfim, mas não é isso, não é só sobre isso. Não é luxo, é Não que, é só que as sobre pessoas isso. às vezes confundem aconchego com luxo. Quando a gente fala de um espaço aconchegante, é você chegar, sentir um aroma gostoso, Sim. é você sentar numa cadeira confortável e é principalmente a pessoa que está ali do seu lado te dar atenção. Te olhar nos seus olhos, te ouvir. E às vezes o que eu vejo muito é as pessoas focando no espaço, tendo um espaço lindo e maravilhoso e o atendimento é zero. Sim. Eu mesma já fui em estabelecimento que tipo, uau, que lindo. Mas a manicure estava fazendo a minha unha, o celular vibrava, ela largava alguma coisa para mexer no celular. Então assim, naquele momento o espaço não significa nada. Sim. Porque aí se perde. E aí você tocou exatamente nisso. O aprendizado, o conhecimento, os seus cursos e as suas experiências, elas vêm enquanto você está organizando o seu espaço. Mas você não deixa de fazer as coisas para organizar o espaço. Isso é muito legal, isso é muito mentalidade de empreendedor mesmo. Sim, eu comecei eu sempre fui uma pessoa que queria tudo para ontem. Tamo junto. É, uma dominante. E aí eu comecei a perceber que não é assim que funciona, que a gente não tem tudo que a gente quer na hora que a gente quer. Eu não ia conseguir ter o meu espaço perfeito do jeito que eu queria e investir como eu gosto e acho que é essencial investir nessa área. Então, eu comecei a pesar, assim, vamos ver o que é de mais essencial no momento, né? Sempre mantendo o padrão de atendimento, porque eu sempre, eu vou dizer para vocês que eu costumo ouvir nas redes sociais que as pessoas falam, você tem que parar de atender. Gente, eu amo atender. Eu já diminui minha agenda, assim, eu não atendo mais até muito tarde, as meninas já sabem que eu não atendo, né, depois de um certo horário. Eu estou atendendo apenas um sábado no mês, porque eu tenho em consideração as minhas clientes que não conseguem nos outros dias. Então, assim, eu sou muito apegada nelas, eu sou muito agradecida a elas, porque tudo que eu tenho, claro que é um esforço meu, mas é... com o apoio delas. Com o apoio delas, né? E, assim, elas acreditam sempre muito em mim, é sempre muita mensagem positiva. Então, no momento, eu acho que não atender em mesa seria algo que... como se estivesse tirando um pedacinho de mim. Quando é falado, você precisa largar a mesa... É quando você tem uma demanda de cliente te esperando para curso, é quando você tem uma demanda de montar uma equipe muito grande e conseguir gerir aquela equipe. Mas a partir do momento que você vai largar a mesa para começar a construir uma carreira de instrutora,
é um momento que você coloca tudo em risco. Sim. Porque, olha, eu vou largar a mesa, a partir de agora eu não atendo mais. Eu vou focar só em fazer conteúdo e vender meus cursos. E aí eu larguei o dinheiro das clientes, eu comecei a fazer conteúdo, e quem me garante que amanhã ou depois eu vou vender curso o suficiente para suprir o que as minhas clientes suprem? Então, o que eu penso, essa é a minha opinião pessoal, é que se você quer ser instrutora, você precisa começar a dedicar um certo tempo para construir um conteúdo, para construir um posicionamento de instrutora, para quando essa demanda de instrutora estiver te cobrando um tempo. Por exemplo, eu tenho clientes, igual você mesma falou, que já tinha pessoas te chamando para dar curso, para fazer o seu curso. Aí eu tenho uma lista de pessoas que querem fazer o meu curso, mas eu não tenho horário porque minha agenda está cheia. Aí já é o momento que, poxa, eu preciso ajustar a minha agenda aqui para conseguir atender. Agora, você simplesmente sair e largar a sua agenda só para se posicionar como instrutora é um risco muito grande. E acaba que você também perde a experiência de mesa, né? Porque quando você está atendendo em mesa, qualquer problema que a aluna te traz, você consegue resolver. Então, assim, para você não estar atendendo em mesa, você pelo menos tinha que ter uma equipe que atendesse. Para você ainda estar participando dos problemas que as pessoas têm em mesa, para você ajudar a resolver como instrutora. Então, assim, acho que você está no caminho ideal. Além de as pessoas começarem a te chamar para fazer curso, o que mais que vibrou no seu coração para ser instrutora? Porque não foi só porque te chamaram. Eu quero fazer um curso com você. Alguma coisa aí aconteceu para falar, eu quero ser instrutora. Porque tem muita gente que fala, eu quero fazer um curso com você, mas já fala direto. Eu não tenho paciência para ensinar, não. Não, eu vou dizer que eu sempre tive muita paciência em ensinar, eu tenho, assim, converso, mostro para as minhas alunas. Eu tenho relatos até de uma aluna que chegou no dia do curso e ela mandou uma mensagem para mim, eu não vou conseguir hoje. E aí eu disse, não tem como, eu fechei a minha agenda, eu me organizei, precisamos que se cumpra, né, essa data. E aí ela foi. E eu me dediquei, né, assim, normalmente como eu sempre me dedico a todas. E no final do dia ela mandou uma mensagem dizendo, eu nunca vi uma pessoa ser tão atenciosa para explicar, né, eu consigo entender a dor delas. Porque eu tive essa dor e quando a gente iniciou, quando eu iniciei lá em 2019, eu não tive muito suporte, eu não tive nenhuma apostila no meu primeiro curso. Eu anotei numa folha de ofício e fui para casa e foi isso, assim, mesmo sendo uma experiência boa, né, porque eu sou muito grata a esse primeiro curso, assim, foi o que me deu base a tudo. Te abriu seus olhos. Sim, eu comecei a pensar, poxa, qual foi a minha dor durante essa trajetória? Então, eu preciso suprir essa dor das minhas alunas. Eu preciso dar um suporte pós-curso, porque elas não vão saber comprar a melhor cabine. Por mais que eu mostre no dia do curso, elas estão tão fixadas na técnica que elas não conseguem perceber o ambiente ao redor delas. Porque isso aconteceu comigo. E eu vou dizer que hoje, às vezes eu paro e analiso aonde eu tô para me situar. Porque às vezes a gente tá tão concentrada no objetivo que a gente não vai entendendo o processo, a gente não vai seguindo o processo, sentindo. Se a gente não se posicionar, falar, opa, peraí, é pra cá que eu quero ir, mas eu não posso esquecer de onde eu vim. Sim, e aí eu busco sempre isso, assim, sempre ensinar pra elas e dizer, eu tô aqui pra caso alguma coisa aconteça. E sabe que você falando sobre isso, o ensino, principalmente a aluna que vem aprender do zero, a iniciante. Gente, 30 dias depois, 92% do que a gente aprendeu foi esquecido. Se você não anotar, se você não colocar em prática, se você não tiver um ambiente propício para você gravar isso no seu cérebro, com 30 dias você perdeu 90%. Ou seja, as alunas elas vão sair do curso com alguma coisa que a gente com certeza entrega, mas elas vão sair com mais dúvida do que certeza. Então, assim, o suporte pós-curso. As pessoas perguntam, quando eu dava aula de unha ainda, as pessoas me perguntavam quanto tempo é o seu suporte? Eu falava, vitalício. Tipo, você é minha aluna? Me chama que eu vou te responder. Porque eu não consigo ver sentido em, tem um tempo. Você foi minha aluna e aí daqui 2 anos passou o curso, você me pergunta alguma coisa básica que eu não posso te responder. É claro que se você quiser um curso no direct ou no WhatsApp, não dá para eu te dar. Sim. Mas qual é uma cabine boa, Michele? Quanto tempo você gasta para responder isso?
Me indica algo que resolva isso daqui. Eu tô com problema com levantamento, o que você acha que pode ser? A frase que você digita para ajudar uma pessoa é o mesmo tempo que você gasta para falar assim, mas o seu tempo de suporte já acabou. O mesmo tempo que você gasta para digitar essa frase é o tempo que você gastaria para resolver o problema da sua cliente, sim, da sua aluna, que foi sua aluna atrás, que pode ser novamente, entendeu? Então, eu acho que esse suporte é a gente realmente lembrar do que a gente passou e falar, por que eu não posso ajudar? Sim. Né? Eu até tive o relato recentemente de uma aluna que ela foi fazer um curso que eu não dou em mesa, assim, que é uma técnica mais avançada. Eu tenho inicialmente um foco mais em iniciante para a gente poder ingressar assim da maneira correta, porque eu acho que isso foi muito difícil no início, né? Eu senti essa necessidade que muitas meninas não sabiam o básico, realmente não sabiam o básico, o lixamento técnico, a aplicação correta, cuidar a lâmina da unha para não ser, né, não ter uma lesão, não machucar, alergia. Nossa, o que eu atendi de alergia em mesa, assim, por conta de contaminação de produto e tudo mais. Então eu pensei, eu vou focar nisso agora, inicialmente. E aí eu tive o relato dessa aluna que foi fazer um curso, né, de um aperfeiçoamento com outra menina muito boa também, excelente o trabalho dela, e ela falou, eu disse pra ela assim, e aí, qual foi tua experiência? Gostou? Porque eu sigo elas também, eu, né, procuro saber o que elas estão fazendo, até para dar alguma dica caso precise. E ela disse, o curso foi ótimo, mas se não fosse a tua base, eu não teria feito seguido bem feito no curso de hoje se eu não tivesse tido a instrução que tu me deu no início. Então, eu vejo que isso é importante. Ouvir isso é o que faz tudo valer a pena, né? E assim, eu não sigo com as minhas alunas como apenas mais um número. Isso, para mim, elas não são um número na minha conta. Então, realmente tudo que eu faço, inclusive instruir, eu acho que instruir veio, eu pensei, eu não posso parar aqui. Se eu tenho para onde ir, eu vou subir mais. Então, não vou ficar só em atendimentos em mesa, estou instruindo, então, e o próximo passo será ter uma equipe. Eu já ia perguntar. Sim. Que é para poder me dedicar mais a isso. Sim. Então, eu sigo me organizando, né? Organizando a maneira como eu venho também nas redes sociais, que é muito importante hoje. A minha porcentagem de influencer é baixíssima, mas treinamos muito isso na Formaster. E é isso, assim, venho seguindo, tomando decisões, não deixando mais onde o caminho quer me levar. E sem essa de deixa a vida me levar. Não. É muito bom ouvir sua história, é muito bom saber que em algum momento alguém te mostrou, não é só técnica. Sim. Porque o mercado ele estava viciado em técnica, e aí você tem que aprender uma técnica, e aí você precisa aprender outra, e aí você precisa aprender outra, e aí de repente você sabe fazer todos os tipos de unha, você sabe atender qualquer cliente, você sabe resolver qualquer problema, mas você não sabe trazer o cliente. Sim. E aí? Se eu não tenho posicionamento nas redes sociais, se eu não trabalho um bom marketing, se eu não sei fechar uma venda, não sei vender o meu trabalho, o meu serviço, quem vai usar toda a técnica que eu sei? E manicure hoje não é só fazer unha, né? Não. A gente tá bem longe disso. Graças a Deus, graças a Deus. E é exatamente aí que a nossa profissão começou a ser valorizada, não é só fazer unha. É justamente aí Sim. que a gente começou a ser valorizado. A Amanda, empreendedora, tem 1 ano. Tem 1 ano. Quais os desafios que você acha, assim, que tá sendo mais... O que está sendo mais desafiador no empreender para você, sozinha? Bom, eu cheguei a um nível que eu percebi que eu não consigo fazer sozinha, né? Eu preciso delegar tarefas. Então, assim, inicialmente iniciei WhatsApp, enfim, tudo que eu posso em uma ajuda dentro de casa, né? Um suporte é onde eu tô levando até o momento. Teremos uma performance para poder investir nisso, né? E o meu próximo passo é esse, assim, é ter uma equipe que eu possa manter um padrão. Um dos motivos de eu não parar de atender em mesa ou diminuir a minha intensidade em mesa é que eu preciso das minhas clientes no meu espaço para poder passar elas depois. Então, não adianta eu colocar pessoas
para trabalhar para mim se eu não tiver clientes. Então, eu preciso manter elas, eu preciso ter a confiança delas, passar isso. Entende? Isso é um objetivo que ele já vem crescendo na minha cabeça já desde a nossa Formaster. Então, acho que assim, eu caí na realidade de que essa é a minha vida. Então, é o que você ama fazer, é o que eu amo fazer, e você pode crescer. Né? Que eu não preciso ficar naquele teto de CLT. E esse, para mim, a maior dor da manicure hoje, a maior de todas, sem sombra de dúvida, é cair no teto de CLT. Quando eu decidi que eu não queria mais dar curso de unha para trabalhar mais sobre mentalidade, sobre todo esse merecimento que a manicure não tem, foi justamente por ter essa visão totalmente ampla do que você acabou de falar. Eu olhei e falei assim, o que está acontecendo? Porque elas chegam no teto de 5 a 7 mil reais e falam, tá bom. E eu não consigo mais crescer. E aí, uma vez no ano, aumenta o alongamento, que é uma porcentagem tão baixa que não paga a inflação. E, de repente, você está caindo e acha que não, porque você tem uma agenda cheia, mas você está caindo porque o aumento que você fez foi tão pouco comparado à inflação que o seu padrão de vida vai diminuir. Sim. E você não vai ter noção de que está diminuindo porque, na sua cabeça, sua agenda está cheia e está tudo certo. Sabe que uma vez um amigo do meu marido disse assim, Amanda deve ganhar uns 5 mil por mês. E naquela época eu não ganhava 5 mil por mês, porque como eu trabalhei com porcentagem, né? Por mais que eu trabalhasse no salão da minha mãe, a gente trabalhava de uma maneira profissional. Eu pagava a porcentagem para ela, enfim, tinha todo o meu custo, né? E aí eu pensava, eu não ganho 5 mil reais. Meu Deus, eu não ganho 5 mil reais. Hoje, se a gente for conversar, a história muda. Então, assim, os meus filhos, eles já, né? Claro que eu tento passar isso pra eles, que eles também têm que seguir o coração deles. Mas a minha filha já sabe fazer unha, em todos os meus cursos ela está presente. Eu digo pra ela, tu não é obrigada a seguir isso. Mas é importante que tu saiba que tu tem uma profissão, independente de tu ter uma faculdade ou não. Então, tu... Que legal. Ela tem assim, quantos anos? Fez 15 anos. E já sabe fazer unha. Sabe fazer unha, lindo, maravilhoso. Ela ama o gel com brilho. Ela ama um gelzinho com brilho. Deixa ela fazer, amiga. Deixa ela fazer. E deixa ela vai ganhar dinheiro. Se daqui a pouco ela percebe que não é isso que ela quer, ela vai usar o dinheiro das unhas para pagar a faculdade. Ela faz a unha das amigas e para poder comprar os luxinhos dela, né? Eu digo pra ela, tu tá bancando teus luxinhos já. E o Vicente, que é o mais novo, que tem 7 anos, ele já disse, eu quero fazer unha, porque quem tem dinheiro na minha casa é a minha mãe. Então, assim, eu vim fazer minha unha e aí ele tava ali, eu vou ajudar minha mãe a fazer a estrutura. É assim, é isso que eles falam dentro de casa. A nossa vida realmente na minha casa é totalmente voltado para isso. Assim, unhas, né? Todo mundo respira a mesma coisa e todo mundo já percebeu que a maneira de a gente chegar onde a gente quer chegar, que eles querem ir pra Disney, que, né, enfim, são projetos futuros de família, eles sabem que vai ser através do meu trabalho que eu posso realizar isso. Sabe que tá muito próximo, né? Sim. Muito próximo. Sim. Quem tem condição de fazer uma Formaster, se organiza para estar nos eventos que você está, já se programando para performance, se você juntasse tudo isso, já dava para ir para Disney. Só que aí, na sua cabeça é muito claro, eu vou fazer isso porque isso vai me trazer mais e depois eu vou para Disney. O que é incrível. Na realidade, eu estou pensando um passo lá na frente. Uhum. Eu tô aqui com um passo lá na frente. É exatamente isso que eu venho pensando hoje. Essa é a mentalidade que você precisa para realizar os sonhos que você ainda nem sonhou. Tá no caminho certo. Uhum. Amanda, deixa um conselho para quem tá começando hoje. Não, vamos lá, diferente. Tem muita gente que deixa conselho para quem tá começando. Eu quero que você deixe um conselho para quem hoje precisa sair de um lugar que está se sentindo presa, mas que precisa sair, que foi o que você fez. Precisa sair para florescer mais. A dica que eu daria é ter coragem e acreditar em si mesma. Independente de todos à nossa volta que digam que a gente tem que permanecer ali, não, a gente não tem. A gente tem total capacidade, tudo que a gente tem na nossa cabeça e no nosso coração realmente se realiza. Então, se realmente está na minha cabeça, se realmente eu tenho esse desejo, é porque isso vai se cumprir. Então, se aconteceu comigo, acontece com todas as outras pessoas. Né? Eu não preciso ficar presa num passado ou presa numa realidade em que
eu não vou caber no futuro. Então, acho que basicamente é isso, assim, pra gente tem que ser muito forte pra descer pra arena e entrar na batalha, mas no fim das contas... Super vale a pena. Vale a pena. É isso. Muito obrigada, foi uma honra te receber aqui. Eu tenho certeza que a sua história vai inspirar outras pessoas, certeza absoluta, porque eu sei que tem um monte de gente agora, nesse exato momento, tentando sair de algum lugar, mas sente que tá presa na gratidão, presa na honra, presa na obrigação. E nada que te aprisiona te permite crescer. Então, eu tenho certeza que a sua história vai libertar muita gente. Com certeza. Obrigada. Obrigada, foi uma honra te receber. Obrigada. Obrigada e nos vemos no próximo